Eu quero deixar uma mensagem para você neste dia de hoje, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que fala a respeito da cura de um leproso. Eu quero ler esta mensagem para você, para que você entenda algo neste dia, que muitas das vezes pode ser um dia difícil, um dia que você está passando aí por uma dificuldade, por uma tribulação que seja. Eu vou ler para você aqui. E estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Quando eu leio esta palavra, eu começo a entender a necessidade das pessoas de estarem com Jesus, de se aproximarem dele. Jesus, ele tinha o poder da cura, o poder da transformação, o poder da restauração. Então, quando este homem ele se aproxima de Jesus, ele vai com uma convicção, ele vai com uma certeza na sua vida. Ele vai com uma certeza de que Jesus era a solução para o seu problema. Ele se prostra, ele coloca o seu rosto em terra, pedindo para Jesus restaurá-lo. Na época que este homem vivia, os leprosos eram separados, em lugares separados, para não contaminar outras pessoas. Eram excluídos da sociedade. E quando ele ouve que Jesus ele vai passar por ali, por aquela cidade, ele se prontifica, ele se prepara, ele se ajeita para poder ter um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra, você tem que se preparar para este encontro. Você tem que se preparar para encontrar com ele e receber de Jesus aquilo que você precisa. Quantas das vezes você correu atrás de Jesus, se prostrou, orou, clamou e não houve um resultado, não houve uma resposta de Jesus? Poxa, mas Jesus estava físico na frente deste homem. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir ao céu, ele falou que eu estarei convosco todos os dias. Então, o mesmo Jesus que curou este homem físico, ele físico na terra, ele como homem na terra, ele está aí, aonde você está. Ele está aqui, aonde eu estou. É o jeito de você apresentar-se. É o jeito de você se prostrar. É o jeito que você busca Jesus. É a resposta que ele vai te dar. Jesus ele só pode te dar uma resposta objetiva quando você é objetivo com ele. Que Jesus ele chegou na cidade. Ele passou por uma cidade. E o homem ele estava coberto de lepra, diz a palavra aqui. Mas quando ele viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra. Ele se prostrou com o rosto em terra, diz a Bíblia aqui. E ele, quando ele se prostra com o rosto em terra, ele roga a Jesus, ele faz um rogo, ele faz uma petição para Jesus. Se quiseres, pode purificar-me. Ele perguntou para Jesus se quiseres. Talvez você que está me ouvindo, você já falou com Deus da mesma maneira. Se tu quiseres, o Senhor pode fazer. E eu digo para você neste dia de hoje, nesta manhã, que estou gravando este vídeo de manhã, Deus, ele quer. Deus, ele quer transformar a sua vida. Deus, ele quer mudar essa situação que você encontra. Deus, ele quer transformar esse estado que você se encontra.
Você está preparado para esta mudança? Quando este homem lhe roga, ele pede para Jesus, ele se humilha, ele falou: tu podes purificar-me. Jesus, ele automaticamente, Jesus, ele estende a mão. Uma doença contagiosa, uma doença que ninguém queria se aproximar, porque é uma doença maligna, uma doença horrível, a lepra. Ela fica na carne viva, com feridas podrificadas. É uma doença que cheira mal, é um mau cheiro, é uma doença que muitos se afastam. As pessoas se afastam por causa do mau cheiro, por causa da coceira, de pedaços da ferida que solta. As pessoas se afastam. Mas a atitude de Jesus com este homem foi diferente. No versículo 3 diz que Jesus, ele estende a mão e tocou nele. Jesus, ele estendeu a mão para aquele homem. Talvez você que está me ouvindo, ou talvez eu mesmo, não teria coragem de tocar, de pegar, de sentir aquele problema. Jesus automaticamente, ele sentiu o problema daquele homem. Ele sentiu aquela angústia, aquele sofrimento. Ele sentiu que esse homem precisava de ajuda. Talvez você que está me ouvindo, você precisa de ajuda. Você precisa de uma palavra. Você precisa de ânimo. Você precisa de uma ajuda desse mesmo Jesus que ajudou esse leproso. Mas ele estava lá. Mas Jesus, ele está onde você está. Jesus, ele está em todos os lugares. Ele é o alfa. A Bíblia diz que ele é o ômega. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Se você acredita que ele está aí com você, se você crê que ele pode transformar a sua vida, como transformou desse leproso, como ele transformou a vida desse leproso, ele pode transformar a sua. Eu estou passando por um momento tão difícil, mas não importa. O seu problema, ele não é maior que o seu Deus. O seu problema, ele não é maior do que o Cristo que segurou e tocou na mão daquele leproso. E quando Jesus, ele toca na mão dele, diz assim, dizendo: quero que seja purificado. Ei, Jesus está dizendo para você, meu amigo, minha amiga, ele quer que você seja purificado. Talvez a sua lepra não seja uma lepra física, não seja uma lepra de doença, de coceira, de tumores, mas seja uma lepra espiritual, algo que te amarra, que te prende, algo que faz você se envergonhar, algo que faz você se definhar, algo que faz você viver engessado diante das pessoas, algo que você não consiga se aproximar das pessoas. Talvez a sua lepra seja essa, seja uma vergonha, seja uma timidez. Mas eu tenho algo para dizer para você nesse dia de hoje. Que Jesus, ele tocou na mão daquele homem, dizendo: quero que seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. O que Deus tem para fazer na sua vida é hoje. É imediatamente, amigo. É imediatamente, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esta pregação da palavra de Deus, você que está ouvindo a voz do Espírito Santo, você que está ouvindo esta mensagem, Deus, ele quer purificar a sua vida. Talvez você já tenha frequentado vários lugares, vários ambientes, mas eu digo para você uma coisa: o meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Jesus, no versículo 14, ele dá uma ordem para aquele homem. Então Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém. Que ordem foi essa? Esta ordem foi uma ordem para aquele homem, para que aquele homem fosse transformado. Mas em seguida, Jesus ele diz assim, ó: não conte a ninguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela sua purificação um sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus mandou ele ir até o sacerdote, até o templo. Engraçado, Jesus tinha pedido para ele não contar para ninguém. Mas em seguida, Jesus falou para ele: você vai fazer um sacrifício. Você vai fazer um sacrifício, vai mostrar para o sacerdote. Porque aonde estava o sacerdote era cercado de pessoas. Jesus não usava microfone, Jesus não tinha carro de som, Jesus não tinha mídia, Jesus tinha apenas pessoas. E se você tem pessoas, se eu tiver pessoas, se você tiver pessoas ao seu redor, pode ter certeza que o que você vai receber através desta palavra, as pessoas vão ficar sabendo, as pessoas vão compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. Você vai compartilhar que através desta palavra, a ordem que Jesus te dá hoje, vai mostrar ao sacerdote: vai lá, eu quero te purificar, eu quero mudar, eu quero transformar a sua história, eu quero mudar você, eu preciso de você nesta terra. Os tempos estão se findando, é o final dos tempos. E aquele Jesus que fez a transformação na vida daquele homem, é o mesmo Jesus que vai transformar a sua vida. É o mesmo Jesus que vai transformar a sua história. É o mesmo Jesus que tirou a lepra daquele homem. É o mesmo Jesus que eu estou falando para você hoje, que eu estou pregando para você hoje, que eu estou ministrando para você hoje. É o mesmo Jesus que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua história. O problema daquele homem era uma lepra física, mas o seu problema pode ser outro. Pode ser conjugal, o seu problema pode ser um problema financeiro, o seu problema pode ser um problema espiritual, o seu problema pode ser um problema amoroso. Não sei qual o seu problema, mas Jesus, ele não tem especificação de qual seja o seu problema. Eu digo para você nesta hora que o seu problema vai ser solucionado. Creia nesta promessa, creia nesta palavra, acredite nesta palavra, porque ela pode transformar a sua vida, pode transformar a sua história, pode mudar tudo que você conhece até hoje. Essa palavra pode transformar você. Ela pode restaurar a sua lepra. Estou com câncer, não tem problema, ele vai te curar. Estou com AIDS, não tem problema, ele vai te curar. Eu estou nos meus dias finais, o médico disse que é o fim, mas eu digo para você que é um novo começo. O meu Deus diz para você, é uma nova história. Você vai mostrar para o sacerdote, você vai mostrar para o sacerdote que Deus, ele continua sendo Deus. Um bom dia para você, que Deus abençoe a sua vida, que através desta palavra, sua vida seja transformada no nome de Jesus.